Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião extraordinária da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião extraordinária da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, relatando a presença dos deputados Valdec Carneiro, vice-presidente da nossa comissão, e o deputado Jair Bittencourt, também membro da nossa comissão. Primeiro, agradecer a ambos pela presença. O deputado Tiago Pompolha também está a caminho. Queria até pedir para a assessoria checar se a presença dele está realmente confirmada. Ele me confirmou ontem à noite. A ideia aqui, pessoal, é fazer... Tem 4 temas gerais, mas são rápidos. Onde vai demorar mais tempo são realmente na relatoria dos projetos de lei. Mas, primeiro, eu queria começar seguindo com a apresentação do relatório conclusivo, deputado Valdec, da série de 3 audiências públicas que realizamos a respeito dos cortes de verbas federais nas universidades e institutos localizados no estado do Rio de Janeiro. Foi aquela série de audiências públicas que fizemos e a gente distribuiu esse material para cada uma das assessorias para que pudesse ser lido. A ideia é que esse documento pudesse ser realmente uma síntese do que a gente discutiu e apresentaria, hoje nós aprovaríamos ele, ou seja, esse documento, e em breve, vamos tentar na semana que vem ou na outra, faremos isso chegar no governo estadual e no governo federal através das respectivas secretarias ou secretarias de governo responsável. Foi um relatório que, ao meu ver, ficou muito bom, mostrou com bastante detalhe o que foi discutido nessas 3 audiências públicas, tanto o que foi trazido pelos reitores das universidades e institutos federais, quanto também o que foi discutido a respeito do impacto na nossa economia do Estado, que era realmente o foco central desse debate que foi realizado. Então, a nossa ideia é que realmente a Comissão de Economia pudesse apresentar isso em conjunto. Eu vou entender com a assessoria qual é o melhor órgão para isso ser apresentado, mas eu queria só que a gente tivesse a validação hoje feita por desse relatório. Deputado Jair Bittencourt, também, se tiver interesse, eu posso depois deixar uma cópia contigo a respeito desse relatório, que foi bastante discutido durante essas 3 audiências públicas e em julho, a assessoria, particularmente no meu mandato, gastou bastante tempo colocando-se de pé e conversando com cada uma das respectivas outras assessorias para se chegar no documento que fizesse realmente sentido e tivesse refletindo as reais questões. Alguma questão a respeito disso? Está de acordo? Não, apenas ressaltar, bom dia, senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, vice-presidente da Casa. Eu queria apenas ressaltar que foi uma série, eu diria, bem sucedida de audiências públicas, uma iniciativa importante para tentar apreender, né, os impactos dos cortes, dos constrangimentos a que vêm sendo submetidas as universidades, os institutos federais, para além do campo científico propriamente dito. Por óbvio, o grande impacto é na ciência, na formação de quadros, enfim, mas além disso, Jair, há um impacto importante para as economias do entorno dessas instituições, economias locais, economias regionais, por exemplo, o que seria da própria Niterói sem a presença pujante da Universidade Federal Fluminense, que seria de Pinheiral sem a presença de um campus do IFRJ e assim sucessivamente. Então, acho que foi bem sucedida a iniciativa e acho importante que tenha um relatório que compile e sintetize as principais reflexões e recomendações e, a partir daí, inclusive, saber como que a gente tira proveito desse relatório para adotar encaminhamentos propositivos aqui na Assembleia Legislativa. Perfeito. Obrigado, deputado Valdec. E aproveitando também essa breve explicação, deputado Jair, a ideia é que realmente foram 3 audiências públicas que analisaram o impacto a curto prazo no entorno dessa universidade. E assim, a curto prazo a gente está falando a respeito dos funcionários terceirizados e os empregos que são gerados nas universidades. O impacto a médio prazo, ou seja, o impacto no entorno das universidades, no comércio e serviços. E o impacto a longo prazo no que tange a arrecadação do Estado e o mercado de trabalho, que ficaria realmente afetado com uma baixa na mão de obra qualificada. Então, foram esses os 3 grandes focos que tiveram essa audiência pública. Então, queria colocar para aprovação esse relatório, feito a consequência da jornada do Corte Federal, para que os deputados pudessem votar a respeito. Como vota o deputado Valdec Carneiro? Aprovo o relatório. Como vota o deputado Jair Bittencourt? Aprovado. Então,
também aprova o relatório, então o relatório é aprovado pela nossa comissão, vai estar à disposição para consulta, como já está desde o seu princípio. E damos também sequência, como o deputado Valdec falou, com medidas propositivas para que a casa possa estar acompanhando. Segundo item da nossa pauta, diz respeito a uma reunião, e a gente teve no começo do ano, o deputado Valdec deve se recordar, uma reunião onde o secretário de Desenvolvimento Econômico veio até aqui para explanar a respeito do planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Relações Internacionais, onde foi se colocado qual é o planejamento, e dentro dessa reunião foram feitas 19 comprometimentos por parte do secretário, que a gente compilou todas elas e estão aqui, e a ideia é ter uma nova reunião agora para ouvir o que avançou a respeito disso, como que foi feito, o que a Secretaria conseguiu avançar, o que não foi possível avançar. A ideia era que a gente pudesse ir até a presença do secretário, eu não mais do que convocá-lo aqui para a reunião, ou mais do que fazer uma audiência pública sobre isso, a ideia é que a gente pudesse ir até a presença. Eu já estou falando com o secretário Lucas Tristão a respeito disso. Assim que tivermos uma data, quero comunicar a todos, visto que isso é uma agenda da comissão, para que nós possamos estar presentes. Quem tiver interesse também, essa aqui é a listagem das 19 promessas ou 19 comprometimentos que foram feitos naquela. Pedir para Podia distribuir aos membros da comissão, distribuir os membros da comissão, aqui tirar a cópia, e a gente distribui isso aqui, e a ideia é que essa possa ser a ata. Mas queria ouvir também a respeito dessa iniciativa de uma reunião com o secretário Lucas Tristão. Eu acho uma importante iniciativa e queria aproveitar a ocasião para relatar, deputado Jair Bittencourt, um fato que nos chamou a atenção de todos e todas que estávamos na audiência pública que eu presidi na segunda-feira passada. Na verdade, não foi audiência pública, foi mais uma sessão de reinstalação da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval. Aliás, eu convidei todos os membros da Comissão de Economia, como vocês sabem, e o secretário Lucas Tristão esteve presente à mesa, representando o governo do Estado, que me pareceu positivo, já que ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Não foi isso que causou espanto, imagina. O que causou estupefação foi o conteúdo da manifestação do secretário à mesa, aparentemente declinando uma posição governamental, e, a meu ver, muito, como dizer, ele não foi deselegante nem grosseiro na forma, não é isso que eu estou falando, mas depreciativo no conteúdo em relação à indústria naval do Rio de Janeiro, né? Porque o Brasil já foi a segunda indústria de construção naval do mundo. Enfrentou uma crise, esse setor enfrentou uma crise, já reconhece o tema, no final dos anos 70, essa crise perdurou nos anos 80 e 90, e essa indústria refloresceu a partir dos anos 2000. E agora voltamos a ter um baque em meados desse decênio, 2014, 2015, 2016 principalmente. E o que causou... Foi uma audiência muito representativa, porque havia todos os setores vinculados direto ou indiretamente à cadeia produtiva da indústria naval. Inclusive, a própria Marinha do Brasil, a indústria naval brasileira decorre de dois digamos, precursores, né? O Barão de Mauá, né? E o Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro. Sem esses dois precursores, a indústria naval no Brasil não seria o que conseguiu ser. Ela gerou no Brasil todo mais de 90 mil empregos diretos, né? Agora no seu clímax, no seu segundo ciclo de crescimento entre 2003, 2004 e 2015. No Rio de Janeiro, só de empregos diretos, foram quase 40 mil. Se contar o conjunto da cadeia produtiva, fornecedores, prestadores de serviço, enfim, são mais de 150 mil empregos, né, girando em torno dessa cadeia. E o Rio de Janeiro perdeu quase todos. Causou estupefação o secretário afirmar que o Rio de Janeiro não tem condições de atuar na indústria de construção naval, no máximo reparo e manutenção. Isso causou um desconforto muito grande, porque isso vai de encontro à própria trajetória do setor, é uma história recente, né? Eu até lembrei ao secretário que a plataforma que afundou no Brasil não foi feita no Brasil, foi feita na indústria naval estrangeira, não é? Nós temos experiências muito bem sucedidas de grandes embarcações, grandes petroleiros, embarcações de apoio, plataformas, sondas perfuratórias, feitas pela indústria naval brasileira e fluminense. Então, assim, a audiência foi muito boa,
né? Não obstante essa divergência de conteúdo, quero aqui dizer que o secretário foi, enfim, importante a presença dele na audiência, mas todos os setores, com diferença também entre si, mas todos se unificaram numa reação que nem foi, digamos, de imediato de crítica ou ataque ao secretário, mas de estupefação, né? Só pode ser falta de conhecimento sobre o setor. Eu atribuo a isso. Eu quero crer que seja um componente de desinformação sobre o que representou a indústria naval brasileira e fluminense em tempos recentes, inclusive, aliás, um dos maiores recolhedores de ICMS do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente tem um desdobramento dessa audiência objetivo, que é a segunda quinzena de agosto. Nós vamos fazer uma reunião, não é audiência pública, com todas as instituições presentes na audiência pública, para preparar a agenda da comissão, agenda de trabalho da frente parlamentar, e seria muito importante se a gente tivesse permanentemente, todos os deputados da comissão serão permanentemente convidados, mas uma assessoria da Comissão de Economia participando, porque, nem preciso explicar, obviamente relacionado à atividade da Comissão de Economia aqui da Assembleia. Portanto, fazer esse relato aqui, aproveitando o segundo ponto de pauta. Deputado Waldeck, obrigado, e já estamos incluindo, já pedi Charley incluir aqui na nossa pauta com a reunião com o secretário Lucas Tristão esse tema da indústria naval, para que a gente possa também dar sequência a isso. Também me causa um estranhamento que essa postura tenha acontecido, visto todo o histórico da indústria no nosso estado e a importância com isso. Eu acho que até a gente conhece bem a região leste fluminense, que é algo muito forte historicamente, tem-se um potencial e tem-se um histórico muito importante. Então já vamos incluir isso e também o acompanhamento na frente parlamentar, que eu particularmente não pude estar presente naquele dia, mas é algo que tem bastante força. Então esse segundo item da nossa reunião, assim que eu tiver, ainda não tive um... Deputado Jair Bittencourt, por favor. Presidente, quero só aproveitar para fazer uma saudação à Vossa Excelência, ao deputado Waldeck, e corroborar com as palavras do nosso deputado Waldeck, e que é um conhecedor, inclusive muito grande da indústria naval do estado do Rio de Janeiro. As colocações dele aqui demonstram isso. E dizer, deputado, que nós realmente precisamos entender o posicionamento do governo e entender a sintonia que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem com a questão da indústria naval, né? Se tem alguma indústria naval no país, que pode ser grande, dar certo, é a do Rio de Janeiro. Isso é o primeiro ponto. Quem viveu aqui, eu peguei parte da década de 70 não, mas de 80 e poucos para cá, eu peguei, e principalmente a retomada, como foi grande os estaleiros, e pequenas reformas, grandes construções, plataformas. Nós temos alguns problemas que precisam ser enfrentados, que não tem nada a ver com a condição da indústria. Tem a ver com custo, com os encargos, com o preço, e fazer a Petrobras, nós temos discutido algumas coisas sobre isso na CPI do gás, fazer entender, quando se direciona, ou pelo menos dá condição de igualdade, a indústria naval do Rio de Janeiro, de disputar a construção, a confecção desses produtos, é questão de justiça, Waldeck. Nossos trabalhadores precisam, é capaz, os estaleiros estão aí, capacidade instalada altíssima. Então, o que nós temos que fazer é ter, inclusive, eu tive informações recentes, pelo mês de março ou abril, que o governo brasileiro estaria construindo, se não me engano, a Marinha teria encomendado 6 embarcações enormes, e Santa Catarina e um outro estado que eu não me recordo saíram na frente. Então nós temos que estar atentos a isso. São embarcações de mais de R$1 bilhão cada uma delas, e a nossa indústria naval tem toda a condição de entrar nessa disputa. Então eu faço aqui coro com o deputado Waldeck, com a comissão, e me coloco à disposição para que a gente possa realmente desenvolver esse trabalho. Muito obrigado, deputado Jair Bittencourt. Presidente, me permite? Claro, por favor, deputado Waldeck. Saudar aqui a chegada do deputado Tiago Pampolho. Tiago Pampolho presente. Obrigado, Tiago, pela presença. A assessoria presente à reunião, uma das assessorias, me alertou, e de fato tem razão, Vossa Excelência estava presente, mas numa audiência pública conjunta da Comissão de Tributação e da Comissão de Economia, no auditório Nelson Carneiro, no início desta legislatura, o secretário de Fazenda do Estado, Luiz Cláudio Carvalho, responderam uma pergunta que eu fiz
sobre que esforços o governo do Rio de Janeiro faria para tentar, na interlocução com o governo federal, restabelecer, ainda que parcialmente, a política de conteúdo local, que foi o que salvou a indústria naval brasileira, a fez renascer, né, no início dos anos 2000, ele deu uma resposta em consonância com essa intervenção que o secretário Lucas Tristão fez segunda-feira na Assembleia, na audiência, na sessão de instalação da frente. O secretário de Fazenda respondeu que o Rio de Janeiro não tinha escala para fazer construção naval. Não tinha escala. Mas tem um parque instalado à disposição. Já deu demonstrações em 2 grandes ciclos de produção que tem condições de produzir. Produziu grandes equipamentos. Então, ou é desconhecimento, bom, o secretário de Fazenda é paulista, não sei se conhece bem a história da indústria naval do Rio de Janeiro, ou é desconhecimento, e eu prefiro ficar com essa hipótese, ou isso é uma argumentação que vai ao encontro dos interesses dos estaleiros de bandeira internacional, de bandeira estrangeira. O capital internacional no setor naval, em detrimento da nossa produção, da nossa engenharia, dos nossos técnicos, da nossa expertise. Então, assim, de fato, me fugiu o seu nome? O assessor Washington me lembrou que Vossa Excelência se lembra dessa audiência, presidida por Vossa Excelência e pelo deputado Luiz Paulo. E ele, assim, então o governo do Estado parece ter uma concepção, não sei se consolidada, mas que precisa ser enfrentada no bom debate democrático, primeiro para que eles conheçam os dados da produção da construção naval no Rio de Janeiro, no ciclo histórico que foi até os anos 70 e no ciclo recente dos anos 2000, de 2000 a 2015 aproximadamente. Então, assim, juntando os 2 pedaços, né, parece que o governo do Estado tem uma concepção, ou por desinformação, ou por entender que é melhor jogar peso do ponto de vista da construção naval à indústria naval estrangeira, como foi feito no Brasil durante 20 anos, de 80 a 90. Já tem escrevimentos suficientes para que a gente possa colocar nessa pauta com o secretário Lucas Tristão a maior detalhamento sobre como que tem sido visto a questão da indústria naval. Então, assim que tiver a data fechada, pode ter certeza que será um dos tópicos, e aí convidar também todos os deputados presentes na comissão que possam também estar presentes, mas independente, é algo que eu vou cobrar pessoalmente ao secretário Lucas Tristão. Saudar mais uma vez a presença do deputado Thiago Pampolha. A gente já discutiu, Thiago, tanto o relatório do Jornada do Corte Federal, aprovamos esse relatório que será entregue aos governos estadual e federal, e agora falando sobre a eventual reunião com o secretário Lucas Tristão, que assim que fechar uma data com isso, eu vou comunicar todos os presentes, todos os deputados da comissão para estarem presentes também. O terceiro item da nossa pauta diz respeito a um pedido do deputado Valdeir Carneiro e do deputado presidente da Casa, André Siciliano, que queria até que o deputado Valdeir Carneiro possa explicar mais para a gente e a assessoria relatar o pedido de requerimento, que é a discussão das consequências socioeconômicas do processo de desapropriação de áreas direcionadas ao 5º Distrito de São João da Barra para a implantação do Complexo Portuário do Açu. Então, deputado Valdeir Carneiro, se puder explanar mais a respeito, a gente, como comissão, entender o que convém. Senhor presidente, esse não é um tema desconhecido da Assembleia Legislativa, ao contrário, e o deputado Thiago Pampolha e o deputado Jair Bittencourt, que já estavam aqui na legislatura passada, o Thiago até na anterior também, né, Thiago? Não é isso? Então, entre 2011 e 2018, a Assembleia chegou a realizar pelo menos 3 grandes audiências públicas sobre esse processo, que eu vou aqui resumir de maneira muito rápida, tem documentação para colocar à disposição da comissão, sobre esse processo que produziu, na prática, a expulsão de centenas de famílias de produtores agrícolas do 5º Distrito de São João da Barra, o Distrito do Açu. Para vocês terem uma ideia da dimensão disso, no ano 2009, segundo o anuário econômico do IBGE, essa região era a maior produtora de maxixe do Rio de Janeiro e a segunda maior produtora de abacaxi. Portanto, era uma produção pujante. Em função dos empreendimentos decorrentes do polo industrial em torno do Porto do Açu, que começa em 2007,
né, as tratativas e os procedimentos administrativos, a área foi desapropriada, houve uma mudança brusca no zoneamento daquela área, feita, isso é uma atribuição do município, então a Câmara Municipal de São João da Barra, Tiago, se reuniu numa sessão bastante rumorosa, em 31 de dezembro de 2009, numa sessão relâmpago, para votar a mudança do zoneamento de modo a declarar aquela área, que era uma área de terras agricultáveis, como uma área de produção industrial. Isso foi feito numa sessão a portas fechadas. Tudo isso está protocolado e tramitando em processos judiciais. Mas objetivamente é o seguinte: ninguém questiona aqui, ninguém quer retroceder em processos de desenvolvimento industrial no Estado. Não se trata disso. Ao contrário, até se nós questionamos como que de uma área assim, superior a 10 mil alqueires, uma coisa enorme, né? Hoje menos de 10%, acho que o Jair conhece bem, não sei se o Thiago conhece, menos de 10% tem algum tipo de ocupação da planta industrial, né? Muitos investidores desistiram de investir. O principal articulador do polo industrial, a Eike Batista, enfrentou as dificuldades que todos conhecemos, econômicas e judiciais, né? Enfim, o ex-governador Sérgio Cabral, em um dos seus depoimentos, eu tenho tudo datado aqui, mas para não me alongar na exposição, confessou em juízo que houve recebimento de propina para que esse processo se desenrolasse. Enfim, aqui nós não somos poder judiciário, aqui a gente não quer recuar, fazer retroceder o investimento na área industrial. Apenas dizer o seguinte: de mais de 90% da área que foi desapropriada, até hoje ociosa, é possível um pequeno naco ser destinado às famílias que foram dali expulsas. Houve um processo de reassentamento dessas famílias numa fazenda da região, mas depois se descobriu que essa fazenda estava sob um contencioso judicial, então elas não puderam permanecer ali de maneira tranquila, né? Passaram a ser vítimas. As famílias continuaram nessa área da fazenda, que foi apontada pelo governo do estado como a área em que eles seriam reassentados. Passaram a ser objeto de ações de retomada da posse pelo proprietário, né? Se tornaram réus em ações judicialmente a emissão de posse, é isso que se diz? Uhum. Então, ou seja, e como réus não puderam receber indenização das desapropriações, ou seja, uma confusão. O que se pretende? A Defensoria Pública do Estado tem muitas informações a respeito. A CODIM detém muitas informações a respeito. A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado foi quem operou, em nome do governo do Estado, o processo de desapropriação por meio de 2 decretos em 7 e 8, salvo engano, 2007 e 2008. Então, nós estivemos de novo com eles aqui na presidência da Casa, e o deputado André Siciliano lembrou da Comissão de Economia, né, e sugeriu 2 coisas, por isso que eu propus a inclusão na pauta. Sugeriu que a gente pudesse aprovar aqui requerimentos de informação a CODIM e a Defensoria Geral do Estado, para que a Assembleia reúna esses documentos que já estão bem compilados e organizados, tanto pela Defensoria quanto pela CODIM, para tê-los em mão, para saber como proceder, né? E também uma audiência pública conjunta da Comissão de Economia com todas as outras comissões que, direta ou indiretamente, têm a ver com o tema: a Comissão de Agricultura, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Regularização Fundiária, a Comissão de Desenvolvimento Regional, enfim. Então, na verdade, a documentação está aqui. A proposta é uma dupla vertente. Uma, que a gente aprove na Comissão de Economia o requerimento de informações, que seria naturalmente oficiado pelo presidente da Casa, não pela Comissão de Economia, aos órgãos destinatários desses requerimentos, e a audiência pública conjunta, que depois também nós vamos bater na porta das outras comissões para que elas aprovem também essa iniciativa, uma audiência que seria feita no mês de setembro. Um resumo muito rápido, a documentação é precisa aqui, vai ficar à disposição da comissão, mas como a reunião aconteceu na terça-feira, né, no final da tarde, depois da ordem do dia, e eu articulei essa reunião, outros deputados estavam presentes,
mas como vice-presidente da Comissão de Economia, o André me sugeriu que trouxesse ao plenário da comissão esta proposta. Agradeço a Vossa Excelência por tê-la colocado em pauta. Eu acho que é uma contribuição importante, é uma maneira também de envolver a economia, a Comissão de Economia, nesse tema, que é um tema que está diretamente relacionado a processos de desenvolvimento econômico do Estado. Lembro que as entidades que estão na luta em defesa do reassentamento na área da qual foram expulsos os agricultores, não estão pretendendo a reversão do processo. Nada disso, nada disso. O que já foi implementado de planta industrial, enfim, a área portuária, isso não está em questão. Estamos querendo apenas que uma pequena parte da área, dos mais de 90% das áreas apropriadas que não estão sendo utilizadas até hoje, possam ser redestinados a cerca de 5 centenas de famílias de agricultores daquela região. Esse é o ponto. Deputado Jair Bittencourt. O deputado presidente Renan, o deputado Valdec está sendo muito feliz nessa proposição. Eu conheço bem ali, da minha região, próximo a Itaperuna. A colocação agora a colocação do deputado Valdec conseguiu achar um centro para discussão, porque, infelizmente, aquelas famílias que estão ali, deputado Valdec, elas são vítimas não só de quem teve uma ganância exagerada em ficar mais rico ainda, em ganhar dinheiro com facilidade, em fazer especulação, como também foi vítima de muita gente ruim que pregava defendê-los para aparecer politicamente, para poder dizer que estava defendendo direitos humanos e era mentira. Estimulou várias famílias, pessoas que não moravam mais ali, a retornar, porque é uma área que tem uma terra pouco produtiva também, como um semiáridozinho, uma beira de praia, as famílias que estavam ali realmente são pequenos produtores, só que precisava esse centro que o deputado Valdec está colocando. E aí é muito mais afeto realmente a Comissão de Economia do que qualquer outra comissão dessa casa, porque o Porto do Açu, ele é a redenção do norte e do noroeste fluminense, palpável, e é o maior polo de investimento do estado do Rio de Janeiro. Então eu queria fazer uma sugestão, e acho que vale a pena, Vossa Excelência, inclusive programar uma visita da comissão antes, em loco, porque vocês vão poder observar. Eu conheço o Porto do Açu, já estive lá 2 vezes, conheço a Prefeitura de São João da Barra, através da prefeita Carla Machado, que faz um trabalho, o Valdec também conhece, extraordinário da geração de emprego, hoje aplicando a mão de obra menos qualificada, com treinamento local, porque todo isso, como aconteceu com Itaboraí, que é mais fácil, para vocês que são aqui mais da metropolitana entenderem, foi como o Comperge para Itaboraí, foi o Porto do Açu para a região norte e especificamente São João da Barra. Isso trouxe uma expectativa muito grande, que depois, em algum momento, pela magnitude, frustrou-se. Só que o que já está acontecendo é extraordinário. O que precisa é esse freio de arrumação, e que talvez, com essa diminuição dos investimentos e do porte do porto, que ainda assim é extraordinário, é o melhor disparado do Brasil, é o único comparado competitivamente aos portos europeus, são associados a portos europeus de altíssima tecnologia, já faz mais de 27 operações de petróleo, minério, já está sendo construída, e tem programas para termoelétrica, importação de gás, é algo extraordinário, e conseguiu-se tomar um rumo. Mas no que toca a essa questão, e sendo esse o entendimento, que não é um retrocesso, que Valdec foi perfeito, porque isso é que criava aquele clima ruim, mentiroso. Não tem chance de retroceder ao zero, mas também talvez com o sofrimento dessas famílias, e o que ele disse, a corrupção, o mau entendimento, a ganância, fez dessas famílias de pequenos produtores vítimas de 2 ações, uma muito voltada ao populismo de esquerda e outra a um capitalismo exagerado, financeiro, horroroso, fez essas famílias ficarem no meio sem nenhum amparo. Isso há que ser colocado. Então, se Vossa Excelência conseguir marcar uma visita, conseguir entender, eu acho que o deputado Valdec e Vossa Excelência vão conseguir reverter um pedaço, porque realmente talvez não precise de tanto, e no mínimo fazer justiça com essas famílias. Você vê como que elas terminaram.
de expulso, sem receber indenização, réus em processo, não podendo ser beneficiado por um governo que agiu com corrupção e estão no meio da rua com esse sofrimento. Então, eu nem me envolvi na época nessa discussão de tão, assim, da colocação que eu estou fazendo a Vossa Excelência, tão ridículo que foi, mas aos olhos de dois grandes interesses, um que era mantê-los nessa pobreza direta para ficar explorando, e outros que realmente era tirá-los dali sem a menor condição. Maravilha. Obrigado, deputados, pelo relato. Deputado Tiago Pampolha? Presidente, gostaria só de contribuir. Eu presido a Comissão de Meio Ambiente e queria colocar a comissão à disposição para estar junto nesse enfrentamento. Foi criado recentemente, dia 12 de agosto, um grupo de trabalho pelo INEA para elaboração do estudo de impacto ambiental de 2 oleodutos, né, que liga o Porto do Açu até Quissamã. E, enfim, a gente pode estar colocando a Comissão de Meio Ambiente também à disposição, né, para a gente avaliar também esses danos ambientais e a repercussão disso direto. Então, coloca à disposição. Presidente, eu queria saber se eu posso desdobrar num outro tema ou se... Só finalizar quanto a esse tema, eu já retorno a palavra para você, Tiago, por favor. Obrigado. Primeiro, tenho total empatia com o tema e com as discussões que são feitas, muito pertinentes a respeito disso. Acho que a gente já podia fazer agora é aprovar esse requerimento de informações, que isso já diz respeito a algo que a gente já poderia estar puxando quanto a isso. E aqui, de novo, vocês estão muito mais por dentro do tema do que eu a respeito disso. Eu acho que a gente tem que estar acompanhando de perto, mas eu tenho um certo... Ainda não está tão claro para mim quais são as comissões que devem estar puxando essa audiência pública. A gente pode deixar em aberto. Aprova em conjunto e deixa em aberto. Pode ser. Vamos fazer isso. Então, vamos aprovar uma eventual audiência pública em conjunto. Eu acho que tudo que diz respeito ao desenvolvimento econômico, industrial, comércio e serviço, a gente entra com essa pegada. Obviamente, isso tem uma consequência que a gente precisa estar atento, mas talvez, acho, Valdec, que a Comissão de Direitos Humanos é importantíssima nesse processo. E também, não sei se tem a Comissão de Agricultura, Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aprovar o requerimento. Meio Ambiente, o Tiago trouxe uma contribuição importante. Entendeu? Vamos aprovar o requerimento e vamos aprovar uma eventual audiência pública em conjunto com as demais comissões, e o deputado Valdec já está seguindo com a articulação disso. Tendo as outras comissões fechadas, a gente bate uma data. A própria presidência pode ajudar a costurar a articulação com as outras comissões. Eu acho Maravilha. Que vale a pena. Visto que o deputado André Silva já está. Eu queria dizer o seguinte, que eles são réus em processos de reintegração de posse. Perfeito. Eu tinha esquecido aqui. Então vamos colocar então primeiro em votação os requerimentos que foram sugeridos pelo deputado Valdec Carneiro, que diz a respeito primeiro para a CODIM e para a Defensoria Pública, certo, Valdec? Sobre as informações do material que já tem consolidado disso. Então, em votação, deputado Tiago Pampolha, deputado Jair Bittencourt. Aprovado. Deputado Valdec Carneiro. Aprovado. Então, os requerimentos aprovados. E também vamos colocar em votação uma eventual audiência pública em conjunto com outras comissões a respeito das consequências socioeconômicas do empreendimento. Em votação, com o voto do deputado Tiago Pampolha. Deputado Jair Bittencourt. Favorável. Deputado Valdec Carneiro. Favorável. Também voto favorável, e a gente fica, então, na espera da presidência da Casa, deputado Valdec Carneiro, com as outras comissões, que a gente faça esse conjunto. Tem o encaminhamento do deputado Jair Bittencourt, presidente. Exatamente. E também a visita, que eu acho que isso é bem... E aí, Jair, a gente pode até pensar no escopo dessa visita, que poderiam ser de ambos. Primeiro, os deputados que não conhecem o Porto de Açu, acho que seria uma boa oportunidade de entender esse grande investimento, grande empreendimento que tem no nosso estado, e a gente já poderia unir com essa questão relacionada às famílias que foram prejudicadas com isso, que a gente... Eu vou sugerir a Vossa Excelência, deputado, vou te passar o contato também da prefeita Carla Machado, que tem um conhecimento amplo. Todo esse processo, ela era prefeita na época, agora é novamente, e o Porto eu vou pegar o contato também, tem a pessoa que organiza essa visita, né, que é uma visita oficial, onde a gente tem a oportunidade de conhecer, percorrer, tem uma apresentação, tem um auditório, enfim, é uma visita técnica que vai ser útil, e já, se quiser lá, junto com essa visita, marcar uma reunião com a própria prefeita lá, porque ela tem a visão municipal. Perfeito, né? perfeito. Então, se você quiser, eu passo a assessoria da... Excelente, por favor,
Se puder me passar, eu encaminho para a assessoria. Vamos marcar sim, eu acho que é uma excelente iniciativa. Ver se a gente consegue fazer isso em setembro ou outubro, que seria muito interessante que a comissão estivesse presente e aí uniria os dois objetivos. Então, em votação, a nossa visita ao Porto de Açu. Como vota o deputado Jair Bittencourt? Favorável. Deputado Valdeir Carneiro? Favorável. Deputado Thiago Pampolha? Também voto favorável, então pedir à secretaria da comissão que a gente possa articular isso. Deputado Thiago Pampolha. Presidente, rapidamente, queria reiterar o que eu já coloquei perante o deputado Luiz Paulo pela Comissão de Tributação, mas eu acho que essa comissão também tem um papel importante nisso, no sentido de cobrar o retorno do secretário Luiz Cláudio, secretário de Fazenda, em relação ao estudo que ele ficou de enviar, comparativo do primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2018 em relação à arrecadação do ICMS, do ICMS referente ao etanol. Isso a gente está discutindo aí, botar em votação a redução da alíquota, do etanol hidratado, mas o presidente da casa condicionou pautar esse projeto de lei caso o secretário enviasse para a gente esse estudo, e até então não enviou esse estudo comparativo. Então a gente está com essa pauta importante travada, sem poder discutir, sem poder votar, por conta da ineficiência, talvez, ou da falta de interesse do governo em mandar esse estudo para a gente. É um projeto do governo do Estado, que depende só deles de enviar esse estudo, e até agora nada. Eu acho que isso, para efeito econômico, para o Estado do Rio de Janeiro, é de fundamental importância. Então, eu gostaria de sugerir um ofício da comissão, solicitando ao secretário de Fazenda que remetesse para casa o quanto antes esse estudo, para a gente poder proceder à votação da redução da alíquota do ICMS do etanol. E a segunda colocação, também nesse mesmo sentido, presidente, é em relação a uma audiência pública que nós fizemos pela Comissão de Economia, onde nós discutimos a malha em relação aos voos, as dificuldades do Rio de Janeiro, sobretudo do Galeão, de retomar os voos, de fortalecer o nosso estado na parte do turismo, que nós entendemos ser um novo petróleo, eu acredito que seja. E nós discutimos na época e recebemos vários empresários do ramo da aviação que colocaram uma das dificuldades era em relação ao que haver, que era mais alto do que nossos principais concorrentes aqui, principalmente São Paulo. E aí foi colocado da necessidade e da importância de discutir a redução dessa alíquota do ICMS. E o governador, pouco tempo depois, demonstrou interesse de pautar isso e reduzir essa alíquota. E aí eu queria sugerir também a essa comissão que enviasse para o governo do Estado uma pergunta de em que pé está isso. Parece que ele tinha essa motivação e tinha essa intenção mesmo de fazer essa redução da alíquota, mas até agora eu não vi em lugar nenhum. Então eu gostaria de sugerir que nós mandássemos um ofício, um pedido, uma sugestão para que isso fosse feito o quanto antes. A gente sabe que só isso por si só não vai salvar o aeroporto, não vai fazer com que o Rio de Janeiro ganhe muito em termos de turismo, mas é mais uma iniciativa importante nesse sentido. Então, é isso. Obrigado. Perfeito. Primeiro, deputado Thiago Pampolha, obrigado. Quanto ao primeiro ponto, acredito que isso é algo que a gente também pode se somar aos esforços da Comissão de Tributação, que acredito que seja a comissão mais adequada para estar puxando isso, mas nós podemos, obviamente, colocar a Comissão de Economia em parceria com isso, para que, a respeito desse estudo, possa vir um quanto antes. Acredito que a Secretaria da Mesa basta um ofício nosso em conjunto com a Comissão de Tributação. Então, vou conversar com o deputado Luiz Paulo hoje, na parte da tarde, entender como que está essa questão. Se puder até me lembrar exatamente qual é o tipo de estudo, acredito que é do etanol, certo? Então, a gente faria em conjunto esse pedido.
Exatamente. Isso seria para reiterar, para enfatizar esse pedido. Quanto ao segundo tema, também super importante, junto com o deputado Albert Rezende, a gente já está fiscalizando isso e contribuindo também com essa questão da redução. Posso também depois conversar com Vossa Excelência, se achar que quer somar esforços a isso. A gente pode pedir, acredito que a Secretaria de Turismo até montou um grupo de trabalho para isso. A gente já fez uma requisição de informação, não via Comissão de Economia, mas via mandatos. A gente poderia, se for de entendimento, fazer isso como Comissão de Economia, para que esse ponto possa ser avançado a respeito da redução do QEV, que já foi aprovado na reunião do CONFAS. Então, no Conselho já foi aprovado a redução do QEV para o Rio de Janeiro, que antes não era. Então, se Vossa Excelência tiver interesse sobre isso, a gente pode também somar esforços junto com o deputado Albert Rezende. Queria agora passar para a parte central da nossa reunião de hoje, que é a discussão e votação da relatoria de 10 projetos de lei. Acredito que a gente vai ser rápido com isso, mas temos aqui, nem todos conseguiram mandar para a gente. Peço que os que não conseguiram possam focar e priorizar isso para a nossa próxima reunião ordinária, que acredito que deve acontecer no final de agosto ou no começo de setembro. Mas queria começar com os projetos do deputado Valdeir Carneiro, se assim estiver de acordo, que, se não me engano, são 3 projetos de lei. Depois temos os projetos do deputado Chicão Bulhões, que eu farei a relatoria, que eu vou fazer a leitura. E, por fim, tem os meus projetos também para aprovarmos. Então, solicito ao deputado Valdeir Carneiro que proceda a leitura dos projetos de lei que estão... Presidente, antes uma questão de ordem sobre claro. A pauta de pareceres, porque na sessão anterior eu estive na comissão por curto espaço de tempo, mais no início, mas eu tinha pedido vista de um projeto, o Charles se lembra, o 2268 de 2016, que cria o regime extraordinário de subsídios às empresas concessionárias de serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro. O relator original é o deputado Albert Rezende. O meu voto, eu pedi vista, estou com o voto em separado aqui. Como o deputado Albert Rezende não está presente, eu queria dizer a Vossa Excelência que eu vou entregar o voto à comissão, mas aí seria melhor pautar numa outra sessão em que o relator original esteja presente. De acordo. Mas o voto, o pedido de vista, estou retornando o pedido de vista com o voto em separado. Perfeito. A gente, na próxima reunião, eu posso pedir vista desse projeto, se for o caso, e na próxima reunião a gente... Não, ele não está na... Já estava fazendo assim. Então, a gente pode pautar na próxima reunião, isso, certo? Isso, então tá de acordo, sem nenhum problema. Perfeito. Então, pode dar sequência aos próximos projetos, deputado Valdec. Ou não? Bem, projeto de lei número 2910 de 2017, de autoria dos deputados Marta Rocha e Paulo Ramos, que altera a lei 7.184 de 2015, que dispõe sobre o cancelamento da inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS nos casos que menciona. Na verdade, portanto, é uma lei já existente, já em vigor, que eles pretendem alterar, e a lei, ela destaca, senhores deputados, que os contribuintes que forem comprovadamente, enfim, em que se for constatado que adquiriram, distribuíram, transportaram, estocaram, revenderam ou expuseram à venda quaisquer bens de consumo, gêneros alimentícios ou produtos industrializados, fruto de escaminho, roubo e furto, seriam sancionados na forma que a lei já prevê. O que a deputada Marta e o deputado Paulo acrescentam é apenas também o armazenamento e o porte. Então, eles estão acrescentando armazenamento e porte de mercadorias oriundas de descaminho, roubo e furto, como também passíveis da sanção prevista na lei de 2015. Portanto, eu achei que o acréscimo ajuda, aprimora a lei que está em vigor. O meu parecer, nesse caso, é favorável. Como vota o deputado Jair Bittencourt? Favorável. Como vota o deputado Thiago Pampolha? Favorável. Eu também voto favorável, acompanhando o parecer do relator. Então, o parecer da comissão é favorável. Próximo projeto, deputado Valdec. O próximo projeto é o projeto de lei 3337 de 2017, de autoria do deputado Dr. Julianelli, que, na minha opinião, faz muita falta nesta casa, que dispõe sobre informações relativas ao prazo de validade dos produtos oferecidos aos consumidores no estado do Rio de Janeiro. É um projeto muito meritório, porém,
nós constatamos, deputado Jair e deputado Tiago, que há uma lei em vigor, a Lei 4.129, 16 de julho de 2003, que trata de matéria de idêntico teor. Enfim, então, apesar de ser meritória a iniciativa, nosso voto é pela prejudicabilidade em função da Lei 4.129 em vigor desde 2003. É o voto. Deputado Waldeck, só uma questão Claro. De esclarecimento. Pois não. Esse projeto, Pois não. o que diz o outro, a lei que... Não. Você Vou pegar aqui, então. já está devidamente regulamentada essa lei? A lei 4.000? está em vigor, claro. Tira a cópia da lei? Pois não. Então, na verdade, o projeto do Julianelli é para obrigar os supermercados e estabelecimentos similares a divulgar de forma clara, destacada e visualmente integrada ao produto a data de vencimento cujo prazo de validade expire em até 7 dias. E aí a lei em vigor obriga os supermercados a divulgar com destaque a data de vencimento da validade dos produtos incluídos em todas as promoções especiais, em todas as promoções especiais lançadas pelos estabelecimentos quando estiver próximo da expiração da validade. Então, eu achei que eram temas muito parecidos. Se Vossa Excelência quiser pedir vista para analisar melhor, não há problema nenhum. Queria ouvir os outros deputados, mas se não, gostaria só de entender um pouco mais sobre isso, deputado Waldeck, se não Claro. for, obviamente, um impeditivo. De modo algum, que a gente absolutamente. Então, acho que eu vou prosseguir com o pedimento de vista nele, só para poder também entender mais sobre a lei em vigência, mas já tendo a inclinação do seu posicionamento. Perfeitamente. Deputado Jair Bittencourt, quanto isso, de acordo? Não, pedir de vista Vamos. nem precisa votar, né? Deputado Waldeck, então, próximo. Perfeitamente. O próximo é o projeto de lei número 151 de 2019, que é um projeto de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a Lei 4893, de 1º de novembro de 2006, para dispor sobre a criação das farmácias vivas pelo Poder Executivo na forma que menciona. Esse é o projeto do Márcio Canella. Enfim, a CCJ, como apreciou a matéria, e nesse caso eu preciso buscar o parecer da CCJ, eu já tenho aqui, ela fez uma emenda aditiva, acrescentando um parágrafo a um dos artigos, nos seguintes termos: as farmácias vivas deverão ter necessariamente a presença física de farmacêutico responsável técnico, devidamente inscrito no Conselho competente, nos termos do inciso 1 do artigo 6º da Lei Federal 13.021 de 2014. Então, o que fez a CCJ, como é um programa, como o deputado Márcio Canella pretende que seja instituído um programa de farmácias vivas com as características que ele define aqui, e são farmácias físicas, né? A CCJ lembrou que essa profissão é regulamentada por lei federal, né? Então, não é possível farmácia sem o responsável com formação na área de farmácia, um farmacêutico, portanto. Portanto, eu entendi que a emenda da CCJ ajuda o projeto e, portanto, meu parecer é favorável com a emenda da CCJ. Como vota o deputado Thiago Pampolha? Favorável com a emenda. Como vota o deputado Jair Bittencourt? Favorável com a emenda. Também acompanho o relator, votando favorável com a emenda, então esse é o parecer da Comissão de Economia. E acredito que são esses projetos, certo, deputado Waldeck? Então, agora, eu vou pedir ao deputado Waldeck que possa assumir a presidência. Pois não, claro. E vou começar com os projetos do deputado Chicão Bulhões, fazendo a leitura dos projetos do deputado que não se encontra presente. Então, passo a palavra ao deputado Fernando Ferreirinha, que vai apresentar os pareceres emitidos pelo deputado Chicão Bulhões dos projetos que ficaram sob sua responsabilidade. Tem a palavra, deputado. Obrigado, deputado Waldeck. O primeiro projeto de respeito à emenda de plenário ao projeto de lei número 512/2015, do deputado Rosenberg Reis e autor da emenda, deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre o percentual de postos de pagamento operado por pessoas nos estacionamentos públicos ou privados e da outras providências. Está com uma explicação longa aqui, mas
Vamos seguir. Eu vou ler todo o projeto aqui do mérito, peço um pouco de atenção, porque a explicação é longa, mas vamos ver do que se trata. Então, o relatório trata-se da análise da forma do artigo 50 e seguinte do Regimento Interno da LERJ, de emenda ao projeto citado, que dispõe sobre o percentual de pós-pagamento, operado por pessoas de estacionamentos públicos ou privados e da outras providências. A emenda pretende modificar a penalidade prevista no artigo 4º do PL em análise, de maneira a excluir eventual cassação da inscrição estadual do transgressor da matéria estabelecida no projeto. Entender se os deputados querem que eu leia todo esse mérito, mas basicamente o parecer do deputado é favorável a essa emenda que foi apresentada pelo deputado Luiz Paulo, que eu acredito que, sob a minha análise também, é uma emenda que ajuda com esse projeto, que é o projeto... E basicamente diz aqui que a emenda retira desse artigo 4º a cassação da inscrição estadual. Então, você está checando com a assessoria do deputado Chicão Bunhões, mas basicamente é isso, é uma emenda que vai com isso. O deputado Chicão faz uma ressalva, dizendo que ele é até crítico a esse projeto, que o projeto pode ter um efeito contrário, de gerar mais desemprego e também aumentar custos de estacionamentos para os clientes. Mas nós não estamos discutindo mais o projeto, e sim a emenda do mesmo. Eu, particularmente, estou de acordo com essa emenda. Queria entender com os deputados também se faz sentido ler toda essa explicação aqui, mas, a meu ver, essa emenda está de acordo. Sim, eu estou de acordo, estou esclarecido, já posso votar. Então, deputado Valdec, puder só colher os votos? Pois não, então, lido o parecer, em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, como voto, deputado Tiago Pontolha. Favorável à emenda. Como voto, o deputado Jair Bittencourt. Favorável. Eu voto também acompanhando o parecer do relator. O projeto seguinte, projeto 3404 de 2017, de autoria do deputado Dr. Giulianelli. Próximo projeto de lei número 3404 de 2017, do deputado Dr. Giulianelli, que torna obrigatória a cobertura de seguro contra roubo e furtos nos estacionamentos. Vamos ver aqui agora, porque visto que o parecer do relator é contrário ao projeto. Apesar do projeto em análise estar de acordo com as práticas mais prudentes do mercado ao contratar seguros para ressarcir eventuais danos dentro de estabelecimentos, não cabe ao Estado determinar o modo de operação da iniciativa privada. Como exposto pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, a presente lei fere princípios constitucionais, dentre eles o da livre iniciativa previsto no artigo 170 desta. Ademais, deve-se considerar que estamos legislando a nível estadual e nossas leis devem ser obedecidas por todos os estacionamentos do Estado, independentemente da localidade e grau de segurança do município. Uma obrigação de contratação de seguros pode trazer custos adicionais a lugares em que a segurança não é problema. Lembra-se que esses custos são sempre passados aos consumidores. É preciso considerar também que o preço do seguro pode deixar a operação de estacionamento ainda mais onerosa para empresários menores, criando assim uma reserva regulatória às operadoras maiores de estacionamento, que já costumam pagar o prêmio do seguro, facilmente diluído nas suas operações. Por fim, vale ressaltar que o entendimento dos tribunais e leis federais já determinam que há a obrigação do prestador de serviço do estacionamento em indenizar eventuais danos causados aos veículos dentro de seus estabelecimentos. Assim, os consumidores já estão amparados para eventuais danos em seus veículos. Considerando o exposto acima, 1. Inconstitucionalidade. 2. Custos excessivos para pequenos empresários. 3. Eventual reserva de mercado. E 4. Amparo legal. Amplo amparo legal e judiciário ao consumidor, bem como o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que também foi contrário, meu parecer do deputado Chicão Bunhões é contrário ao projeto de lei. Senhor presidente, eu não vou colocar em votação esse projeto, que eu vou pedir vista. Tudo bem. Tá bom, então eu estou concedendo a mim mesmo vista desse projeto, já que eu estou momentaneamente presidindo a sessão. Perfeito. Peço vista desse projeto. Projeto seguinte, então, deputado Renan Ferreirinha. Projeto 60 de 2019, de autoria do deputado Fábio Silva. Projeto 60 de 2019, que dispõe sobre a instalação de equipamentos detectores de fumaça e da outras providências, do deputado Fábio Silva. O parecer do deputado Chicão Bunhões é favorável com emendas. Parecer do relator.
Primeiramente, ressalta-se o mérito do projeto que visa estabelecer maiores padrões de segurança contra incêndios em estabelecimentos coletivos no estado do Rio de Janeiro, razão pelo qual o parecer é favorável. Não obstante, o PL estabelece em seu artigo 1º um tipo aberto, estabelecimentos congêneres, para classificar os estabelecimentos que devem cumprir a lei. A tipificação aberta pode gerar incertezas regulatórias, já que deixa ao crivo das autoridades a interpretação dos estabelecimentos que devem cumprir a lei. Assim, recomendo-se as seguintes emendas com a finalidade de fechar o tipo e trazer maior previsibilidade e eficiência ao cumprimento da lei. Além disso, as multas previstas no artigo 3º parecem ser demasiadamente altas e não estão de acordo com a legislação vigente, já que o decreto número 247, de 21 de julho de 1975, dispõe sobre multas na faixa de 1 a 10 mil UFs, né? As multas previstas nesse PL, além de altas, são engessadas, o que pode trazer problemas para comerciantes menores. A título de exemplo, a multa prevista no inciso 2º do PL em análise, algo em torno de R$ 175 mil, seria desproporcional para um pequeno comerciante, porém não para uma rede de hotéis internacionais. Assim, recomenda-se que a multa seja aplicada dentro de uma faixa, englobando os valores já sugeridos antes pelo PL. Emenda modificativa número 3. Então, vamos agora às emendas que foram colocadas pelo deputado. Emenda modificativa número 1. Modifica-se o artigo 1º do PL 60/2019 da seguinte maneira: ficam obrigados os seguintes estabelecimentos a instalarem dispositivo detector de fumaça e de prevenção a incêndio no âmbito do estado do Rio de Janeiro: hotéis, pousadas, albergues, creches, escolas, cursos educacionais e instituições de ensino superior. Emenda modificativa número 2. Modifica-se o parágrafo único do artigo 1º do PL da seguinte maneira: parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a instituições privadas e públicas. Emenda modificativa número 3. Modifica-se o artigo 3º do PL com a seguinte redação: artigo 3º. O não cumprimento do disposto nesta lei implicará na imediata interdição do funcionamento do estabelecimento, bem como sujeitará o estabelecimento infrator às seguintes sanções. Primeiro, 1. No caso do microempreendedor individual, multa de 100 a 250 UFs. 2. No caso de microempresa, multa de 250 a 500 UFs. 3. No caso de empresa de pequeno porte, multa de 500 a 1.000 UFs. 4. No caso de empresa de médio porte, multa de 1.000 a 2.000 UFs. E 5. No caso de empresa de grande porte, multa de 2.000 a 4 UFs. Emenda aditiva número 4. Adicione-se o parágrafo único no artigo 3º do PL com a seguinte redação: parágrafo único. As multas previstas nesse artigo poderão ser aplicadas em dobro e o estabelecimento poderá ter seu alvará cancelado no caso de reincidência. Conclusão. Considerando os motivos acima expostos: 1. Mérito da lei em dar maior segurança à população. 2. Custo regulatório do tipo aberto. 3. Desproporcionalidade nas multas. Parecer do deputado Chicão Bulhões é favorável com emendas propostas. Modificativas 1, 2 e 3, aditiva número 4. Em discussão, parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, em votação. Em discussão, deputado Jair Bittencourt. Eu não sei qual é o pensamento dos demais colegas aqui, mas eu vejo realmente um projeto complicado, porque, primeira aplicação, que se nós formos cobrar e tem que ser dessa forma, da iniciativa privada, vejo condição nenhuma da área pública implementar isso, mesmo onde é muito necessário. Então, acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, não que não precise. Segundo, que realmente tem instituições aí que foram lidas e você vai ter que detalhar onde vai ser aplicado, áreas mais abertas, enfim. Eu acho, uma condição difícil. Mas, se os colegas não acham que tem que ver um entendimento, porque eu não queria, meu voto já está antecipando, é contrário. Mas para não deixar de ter um debate amplo, se algum colega ou mais tiver algum interesse maior, porque eu acho que a gente pode cair numa situação que a gente está querendo evitar na casa. É que a gente aprova uma lei, a lei vira lei, depois não se aplica a lei, aí quando vai se aplicar, quem não cumpre é o poder público. E acho que isso, né? Então, acho que se realmente é um projeto importante, se tem algum outro fundamento que também não foi tão esclarecido, possa ter uma validade maior. Mas eu sou bem cético quanto a essa questão e vai realmente... Porque, na prática,
que a gente for ver aonde já tem os altos riscos, como os hotéis, grandes redes, prédios muito altos, o bombeiro nem aprova sem isso. Então você começa a colocar mais uma série de obrigações que fica depois difícil da gente fiscalizar, né? Então eu acho que a gente só não deve não perceber isso. Continua em discussão. Eu estou discutindo. Deputado Tiago Pampolho. A princípio, o deputado Fábio Silva foi feliz. Eu acho que o projeto é muito importante, mas como falou o deputado Jair, acho que o bombeiro já cumpre esse papel no momento em que vai fazer qualquer liberação, ele já faz esse crivo. Eu acho que esse projeto vem só para fortalecer, mas as emendas do deputado Chicão também não completam a preocupação nossa aqui, no momento em que ele coloca na modificativa número 1 a lista de hotéis, pousadas, albergues, creches, escolas, cursos, instituições de ensino superior, e deixa de incluir, por exemplo, casas noturnas, enfim, shows. Eu acho que as emendas poderiam também ter mais itens aqui, mas eu estou de acordo com o que o deputado Jair falou. Acho que é um projeto que a gente precisa, antes de votar aqui, estudar melhor como isso funciona. Eu gostaria de fazer uma sugestão de repente, baixar em diligência para o Corpo de Bombeiros. E aí, Secretaria de Defesa Civil. E aí, em conjunto, a gente vê a opinião de quem é técnico na área e pode nos auxiliar para a gente aprovar aqui um parecer que realmente cumpra o objetivo. E aí eu coloco essa sugestão para a comissão. Então, estou entendendo que o deputado, te acompanhando a sua discussão, faz um voto divergente pela baixa em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Civil, não é isso? Para que ouçam os especialistas antes do parecer conclusivo dessa comissão. Então, continua em discussão. Não havendo quem queira. Eu também queria só acrescentar isso. Acho que o deputado Jair Bittencourt e o deputado Tiago Pampolho foram muito felizes nas colocações. Acho que tem essa ânsia, né, da gente querer regular algo e, obviamente, muito imbuída da motivação genuína de evitar que tragédias e eventuais questões que poderiam ser evitadas possam acontecer, mas a gente tem que ter muito cuidado em como colocar isso. Eu acho que conhecendo o deputado Chico Bunhões, sei que essa é a motivação dele com isso. Eu acho que eu estou de acordo com a colocação do deputado Tiago Pampolho a respeito de requerer aos órgãos que têm maior conhecimento da execução desse serviço, da execução disso, para que possam dar um parecer, possam dar uma explicação para a comissão e a gente possa estar mais bem fundamentado. Então, eu queria enfatizar essa sugestão do deputado Tiago Pampolho. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação, temos 2 votos. O parecer do relator e o voto divergente do deputado Tiago Pampolho, que propõe a baixa em diligência desse projeto à Secretaria de Estado de Defesa Civil. Em votação, como vota o deputado Renan Ferreirinha? Eu voto com o deputado Tiago Pampolho. Como vota o deputado Jair Bittencourt? Também com o deputado Tiago Pampolho. Naturalmente, o Tiago Pampolho vota com a sua proposta. Eu também voto, portanto, aprovamos a baixa em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Civil. Encerrados os projetos relatados pelo deputado Chicão Bulhões. Tem os meus projetos agora. Passamos agora aos projetos relatados pelo deputado Renan Ferreirinha, que continua com a palavra. O projeto de lei 235/2015, de autoria do deputado André Siciliano. Projeto de lei 235/2015, autoria do deputado André Siciliano, altera a lei estadual número 5628, de 29 de dezembro de 2009, e dá outras providências. Meu parecer é favorável, visto que o presente projeto de lei visa aumentar de 1 para 2 anos o prazo de validade de uso e de restituição dos valores para utilização dos créditos do bilhete único. Propõe também que os créditos expirados não solicitados pelos usuários sejam incorporados ao Fundo Estadual de Transportes, ao invés de serem repassados para a FETranspor. Além disso, estabelece que a empresa que gerir o bilhete único deve prestar contas mensalmente dos valores expirados. Este projeto de lei, portanto, visa uma maior transparência das contas, uma utilização dos créditos expirados de acordo com o interesse público coletivo e não privado, como é atualmente. Também beneficia o usuário com a extensão do prazo de validade de seus créditos, sem que seja um problema para a empresa prestadora de serviço, uma vez que os créditos são em valores monetários e não em unidades de passagem. Diante do exposto, meu parecer é favorável ao projeto.
Então, assim, só explicando mais, acho que esse projeto foi muito feliz, deputado, nosso presidente da casa, e é que tem dois grandes problemas que acontecem atualmente, deputado Thiago Pampolha. Primeiro, depois de um ano, é um prazo que talvez não é suficiente. Acho que muitos de nós que utilizamos bilhete únicos, cidadãos do nosso estado, turistas, vêm para cá e compram bilhete único, você estender para 2 anos. Não tem uma mudança tão forte na tecnologia disso, ou seja, permite uma maior flexibilidade para o usuário. E segundo, que quando esse prazo era vencido, o que tinha de restos lá no cartão ficava perdido. Não tinha encaminhamento. Ficava perdido, mas na verdade ia para a FETranspor, que acumulava todos esses recursos e não se tinha uma transparência a respeito disso. Então o deputado André Ceciliano coloca que vai ser destinado para um fundo estadual de transporte, ou seja, que tenha uma utilidade pública, nesse sentido que tanto estava carecendo. Então, meu parecer é bastante favorável a esse projeto. Senhor presidente, eu tenho quase certeza que já votamos projeto na casa sobre o tema. Votamos, inclusive, um recente sobre a mudança de gestão na Câmara de Compensação Tarifária, que tinha sido aprovado, mas foi declarado o governador vice-iniciativa. Então, eu sou favorável ao projeto, mas para checar, eu vou pedir vista, para que a gente não vote alguma coisa que já está prejudicada, entendeu? Entendi. Apenas isso, que eu tenho já está prejudicada. Eu não estou convicto, mas acho que tenho quase certeza. Então, apenas por isso eu vou pedir vista. Eu concordo com o projeto do André. Deputado Valdec, deputado Ferreirinha, presidente, nós votamos esse projeto, eu não sei, falei com o deputado Valdec, eu não sei se o assunto central, que é o recurso ficar para um fundo público, né, ficar para um fundo para investimento da FETranspor, está tratado no projeto. Eu imagino que sim. Esse projeto que o deputado Valdec fala, nós votamos na última sessão, antes do recesso, naquele momento. Me recordo bem E só a título de colaboração também, parabenizar o presidente da casa, André Ceciliano. Isso era um tema caro à Assembleia, diante de todos os escândalos propostos, e a verdade é que havia um grande desconhecimento da maioria das pessoas e dos deputados, e realmente se existe alguma caixa preta no estado do Rio de Janeiro, era sobre esse tema. E eu me lembro, num período próximo às eleições, a casa votava muitas isenções de ICMS para eventos específicos, como a questão da questão do gasto de energia com as Olimpíadas. Naquele período, foi próximo ao fim de ano, entrou um tema que, você veja bem, esse recurso que é direito do trabalhador, do cidadão comum, e às vezes R$10, R$5, R$3, ou 10 centavos que sobrava, ou R$20, não importava. Esse dinheiro que não era, o único dono dele não era a FETranspor, né, era o cidadão, não quanto muito a empresa que pagou, ele ia para um fundo. E a última votação que teve nessa casa, o valor foi de R$90 milhões, que a FETranspor ficou com esse dinheiro, sem prestar conta a ninguém, para ela. De resíduos? De resíduos. Eu lembro que isso me chamou muito a atenção, e foi quando as pessoas começaram também a despertar sobre esse tema, porque a FETranspor sequer, nem a Secretaria de Estado de Transporte, nem os órgãos fiscalizadores têm a informação precisa dos valores e do que é feito com esse recurso. Então, eu quero parabenizar o presidente e também a iniciativa do deputado Valdec. Senhor presidente, na verdade, eu estou lendo aqui o projeto fisicamente, ele foi desarquivado, porque é interessante e eu acho que é autoexplicativo, né? O projeto na legislatura passada não prosperou, né? E acabou indo para o arquivo. E no início dessa legislatura, ele foi desarquivado. 15? Ele é de 15, né? Ele é de 15. Então, ele já passou pela CCJ em maio e passou pela Comissão de Transportes logo depois. Como a CCJ ela mesma não viu prejudicabilidade, eu não vou fazê-lo aqui na Comissão de Economia. Então, estou retirando meu pedido de vista e vou votar, vou colocar em votação o projeto, tá? Então, alguém que mais quer discutir? Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Thiago Pampolha? Favorável. Deputado Jair Bittencourt? Favorável. Deputado Renan Ferreirinha? Também favorável. Não, o relator, imagina. E eu voto também com o parecer do relator. Bom, o projeto seguinte é o projeto
1650-A de 2012, de autoria da deputada Miriam Rios. E, na verdade, são emendas de plenário apresentadas pelo deputado Bruno Dauari. Isso. Então, esse é o projeto de lei 1650-A, 2012, da deputada Miriam Rios, que determina a implantação de placas bilíngues informativas em terminais rodoviários, terminais metroviários, nos transportes públicos, nos monumentos históricos, em atrações turísticas, nos indicativos de acesso às praias, na sinalização de vias públicas. E o que a gente está em análise são as duas emendas, como o deputado Valdec colocou, do deputado Bruno Dauari. E o meu parecer é contrário às emendas. O projeto de lei que determina tal projeto de lei é muito importante devido à quantidade de turistas que o Estado recebe e deve ser implantado o quanto antes. No entanto, apesar disso, a administração pública não consegue confeccionar e colocar todas as placas de um dia para o outro. É necessário que haja um tempo previsto para tal. A emenda 1 retira do texto o prazo estabelecido para a administração pública adaptar-se à lei, fato que tornaria inviável o seu cumprimento. E a emenda 2 institui o caráter facultativo ao projeto de lei, acabando com a obrigatoriedade de que a administração pública coloque placas bilíngues em locais relevantes. Diante do exposto, meu parecer é contrário às emendas. Estou só explicando, é um projeto que coloca a questão de se ter placas bilíngues em ambientes locais turísticos, e ambas emendas basicamente esvaziam o projeto, tornando ele facultativo, tanto no seu ato verbo, disso é algo autorizativo, facultativo, e tirando um prazo, que foi um prazo bem justo, que já estava ali de 1 ano para isso, então tornaria realmente, esvaziaria o projeto. Por isso, meu parecer foi contrário a ambas as emendas. Em discussão, uma vez que queria discutir, em votação, como vota o deputado Tiago Pampolha? Acompanho o relator. Deputado Jair Bittencourt? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Aprovado nos termos do parecer do relator. Seguinte. Então, o penúltimo projeto aqui da pauta é o projeto de lei número 1347 de 2016, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a inserção de informações e orientações de como agir nos casos de rompimento de cabos elétricos e descargas elétricas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O presente projeto de lei visa aumentar a segurança da população através de uma medida simples de informar sobre como deve-se agir em casos de rompimentos de cabos elétricos. A proposta é que as concessionárias incluam em suas faturas um texto com orientação de como agir nesses casos. Esta medida pode ter grande impacto ao informar as pessoas a forma correta de agir e, portanto, evitar acidentes maiores e também não incorre em elevados custos para as concessionárias. O projeto de lei prevê também a criação de um número de contato 0800 para a denúncia e comunicação de casos de rompimento de cabos elétricos e descargas elétricas. Esta iniciativa também é importante, pois garante uma maior eficiência na comunicação e resolução do problema. Diante do exposto, meu parecer é favorável ao projeto. Em discussão, não havendo quem queria discutir, em votação, como vota o deputado Tiago Pampolha? Favorável. Como vota o deputado Jair Bittencourt? Favorável. Também voto com o parecer do relator. Aprovado nos termos do parecer do relator. O último projeto relatado pelo deputado Renan Ferreirinha. Projeto de lei número 2713 de 2017, de autoria do deputado Figueiredo, que dispõe sobre as obrigações a serem atendidas no Estado do Rio de Janeiro por empresas e instituições bancárias que prestem o serviço de fornecimento e aluguel de máquinas ou leitores de cartão de crédito ou débito. Na verdade, a análise é sobre uma emenda de plenário a esse projeto. A emenda propõe que a aplicação das penalidades em caso de não cumprimento da lei seja aplicada de acordo com o que esteja previsto no Código de Defesa do Consumidor e que o valor da multa seja revertido para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor. Acredito que a emenda aperfeiçoa o projeto. Diante do exposto, meu parecer é favorável à emenda ao projeto de lei. Em discussão, uma vez que queria discutir, em votação, como voto o deputado Tiago Pampolha? Acompanho o relator. Deputado Jair Bittencourt, como voto? Favorável. Também voto com o parecer do relator, aprovado nos termos do parecer do relator. Eu devolvo a presidência do deputado Renan Ferreirinha e peço licença, que eu tenho uma agenda agora 11h30, preciso me retirar. Com certeza. Primeiro, agradecer a todos os presentes aqui que estiveram conosco, o deputado Valdec, que também acertou sua agenda para a gente poder ter essa importante reunião, o deputado Jair Bittencourt, que atendeu nosso pedido, também está presente, sempre muito bem-vindo com sua
colocações, com sua presença ativa aqui na nossa comissão. Sempre um prazer. E o deputado Tiago Pampolho, um parceiro aqui também das comissões. Pessoal, do meu lado aqui era basicamente esse a intenção. Queria também só deixar mais uma vez claro que vou manter-vos informado do envio do relatório ao governo estadual e ao governo federal, via comissão, e também sobre a reunião com o secretário Lucas Tristão, para que nós possamos ter mais um acompanhamento disso, com foco especial na indústria naval também, como foi bem colocado aqui pelos deputados. Mas não queria abrir agora tanto o deputado Jair Bittencourt, o deputado Tiago Pampolho, se tiver alguma colocação, antes de fechar a nossa reunião. Tudo certo? Só parabenizar, deputado. Deputado Renan Ferreira, parabéns aí pela condução, pelo trabalho frente à comissão. Às vezes a gente não está presente, eu sou membro suplente, mas sempre que necessário pode me convocar que eu estarei. E parabenizar a sua efetividade na comissão, que tem muito contribuído com o Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Obrigado, deputado Jair Bittencourt, pelas palavras. E, diante do exposto, declaro encerrada a nossa 4ª reunião extraordinária da Comissão de Economia, Indústria e Comércio.